Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a Palavra de Deus. Queridos, que alegria mais uma vez nós podermos estarmos aqui juntos para meditar na Palavra de Deus. Que privilégio tremendo podermos logo pela manhã estar abrindo a Palavra e meditar naquilo que o Pai tem para nós nesta manhã. E hoje o tema dessa ministração vai ser as bênçãos de Deus ou Deus das bênçãos. Nós vamos ler em 1 Samuel capítulo 1, vamos ler o versículo de número 2. 1 Samuel capítulo 2, vamos ler apenas o verso... 1 Samuel capítulo 1, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos, agradecemos pela noite tão boa de descanso. Obrigado por esta manhã tão maravilhosa, Pai, por esse sol que brilha sobre a nossa cidade. Te louvo por essa porta que o Senhor tem aberto para que, através, ó Pai, deste programa, muitas e muitas pessoas possam vir a conhecer a verdadeira palavra de Deus. E como é bom, meu Pai, meditar na verdade da Tua palavra. Fala conosco nesta manhã pelo Teu Espírito, nos guiando a toda a verdade da Tua palavra, revelando em nós a pessoa e a obra de Cristo, Pai. Nos guia a toda a verdade. Fala aos nossos corações pelo Teu Espírito. Nós oramos com o nosso coração cheio de alegria, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amados, as bênçãos de Deus ou o Deus das bênçãos. Nós sabemos, você também sabe, que existem muitas pessoas que não querem o Deus das bênçãos, mas querem tão somente as bênçãos de Deus. O que é que as pessoas estão indo hoje fazer dentro das igrejas, dentro dos templos evangélicos? É buscar o Deus da bênção ou buscar as bênçãos de Deus? Então hoje nós vamos entender que quando Deus ele dá, ele também se doa. É por isso que o Senhor Jesus Cristo ele foi muito claro quando ele disse lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, vamos entender que quando nós buscamos primeiro o reino, a Ele mesmo, porque o reino de Deus é Cristo. O reino de Deus é totalmente o domínio absoluto que Cristo tem. E, obviamente, todos os seus súditos precisam ter o caráter do rei, do nosso rei Jesus. Então, quando nós entendemos e temos a visão deste reino, nós vamos entender que o nosso Pai Celestial, sempre quando Ele dá algo para nós, Ele está se doando. Lembra daquele texto que todos nós conhecemos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então Ele se doou aquilo que Ele tinha de melhor. A Ele mesmo. Ele se doou para nós, para mim e para você, em Cristo Jesus. Queridos, os propósitos do nosso Deus, eles sempre contam com a sua provisão. Toda a nossa provisão, toda a nossa suficiência, diz a palavra verdadeira de Deus, que vem dele. Agora, a causa de Deus nunca ela vai correr perigo. Pode ter certeza disso. Porque o que ele começou na alma ou no mundo, ele vai levar até o fim. Para o judeu, é uma desonra. Mas para aquele que verdadeiramente tem uma visão clara da pessoa e da obra de Cristo, realmente nós vamos perceber que em tudo aquilo que Deus nos dá, Ele também se doa. Nós lemos aqui nesse texto que Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Agora, nós vamos entender que Ana,
ela era uma pessoa piedosa e que também amava a Deus. Ela era casada com Eucana, mas havia um vazio na vida de Ana. Por quê? Porque Ana não tinha filhos. E seu grande projeto de vida era dar luz a um filho. E o sonho legítimo, puro, digno, de Ana era dar filhos para Eucana, porque ela queria ser mãe, mas ela era uma mulher estéril. E na sua cultura, a esterilidade era uma maldição, era uma vergonha, era uma desgraça. Então, por causa disso, Ana, ela rendeu-se à tristeza e também à depressão. Ana era uma mulher muito depressiva, porque ela chorava copiosamente e o seu semblante descaiu. Ana, ela não conseguia comer porque a sua dor era uma dor profunda, proveniente de uma amargura profunda. As palavras já não brotavam dos seus lábios. Só conseguia balbuciar os seus gemidos diante de Deus. Mas por que Ana era estéril? Por quê? E por que seu sonho de ser mãe estava sendo adiado? E por que foi vitimada por uma doença incurável que carregava um profundo peso de ostracismo social, de banimento social? Queridos irmãos, a doença de Ana não era provocada por um pecado que ela teria cometido. Também não se originava de alguma maldição hereditária, nem muito menos resultado de ação satânica. Se você analisar com bastante cuidado, você irá verificar que o texto bíblico é claro em afirmar que Deus a deixou estéril. Foi o próprio Senhor que a deixou Ana estéril. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, a palavra de Deus diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Eu já vi muitos pregadores em suas mensagens dizer que Ana era estéril porque ela tinha um espírito do demônio. E a Bíblia diz aqui de uma forma tão clara que foi o Senhor mesmo que deixou Ana estéril. Foi o Senhor que fechou, foi o Senhor que cerrou a madre dela. Por exemplo, vamos dar uma olhada lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Vamos ler com bastante cuidado aqui o versículo, capítulo 1, né? Vamos ler o versículo 6. Vamos ver que foi o Senhor quem deixou ela estéril. A Bíblia diz assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Queridos, foi o próprio Deus quem cerrou a madre de Ana. Não tinha aqui nada a ver, conforme estão pregando por aí, que ela tinha espírito de demônios, que foi Satanás que a oprimiu, que deixou. Não, foi o próprio Senhor. A palavra fala no versículo 5 que o Senhor a deixou estéril. E no versículo 6, nós vemos que o Senhor mesmo foi quem cerrou a madre de Ana. E hoje, se você observar, muitos em nossos dias atuais, eles pensam equivocadamente que toda doença tem procedência maligna. Esse aqui, queridos, não é o ensino das Escrituras Sagradas, embora muitos pregadores estão afirmando isso, que toda doença é do diabo. Não é. Deus, ele permite que muitas vezes nós ficamos doentes para tratar conosco. Às vezes o trabalhar da cruz nos leva até ter um câncer. Deus permite isso. Agora, se você não tiver um discernimento da palavra de Deus, você sempre vai julgar aquela doença como sendo algo do diabo. Não é nada disso. Deus, ele permite. E esse não é o ensino das Escrituras, que todas as doenças são malignas. Agora, nesse caso, o agente da doença de Ana é o próprio Senhor.
Deus mesmo, conforme nós já lemos aqui anteriormente, a fez estéril. Deus mesmo adiou o seu sonho de ser mãe. Por quê? Porque a mão de Deus, ela está presente como protagonista dessa história de dor e lágrimas. Talvez você me pergunte por quê. Por quê? Vamos tentar responder essa pergunta aqui em Oséias, capítulo 6, o verso 1. A Bíblia diz assim, Oséias, capítulo 6, o versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Presta atenção aqui. Olha o chamado, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Olha, a vida ela oferece apenas duas alternativas: crucificação com Cristo ou autodestruição sem Cristo. Presta atenção. A vida ela só dá duas alternativas, para mim e para você. Para nós entrarmos numa vida abundante de Cristo, uma vida sarada, uma vida curada, você tem que crer que você morreu com Cristo na cruz. Ou então, você está caminhando para a sua autodestruição sem Ele. Queridos, nós estamos enfatizando aqui constantemente a importância de nós considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Eu tenho falado aqui todos os dias, você é testemunha disso. Tenho chamado sua atenção para que você não se distraia, não tire os teus olhos de Cristo crucificado. Porque lá na cruz, você morreu com Cristo, você foi sepultado com Cristo, e juntamente com Ele, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, o carregar a cruz é a escolha consciente de uma alternativa dolorosa, motivada tão somente pelo amor a Cristo. Porque sem cruz não se segue a Cristo. E nenhum homem tem uma cruz de veludo. A cruz que Cristo levou é a cruz de madeiro. De madeiro. Percebe? Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. No seu corpo, na cruz, sobre o madeiro. Madeiro é cruz. Entende? É Taurus. Essa palavra aqui, Taurus, ela é cruz. Eu sei que os testemunhos de Jeová, eles falam que não foi cruz, que é estaca. Mas no grego, a palavra é Taurus. E Taurus é cruz. Então, Taurus é a versão original do grego para a palavra cruz. Taurus é cruz. Então, se eles colocaram estaca, conforme eles andam pregando, eles estão distorcendo a verdadeira palavra de Deus. Meus queridos amigos, é um grande mistério nós entender como e por que os nossos sonhos legítimos eles são adiados, como foi o caso aqui de Ana. Agora, eu quero chamar sua atenção para essa reflexão nesta manhã, porque nós vamos analisar sobre este ponto aqui, que esse aqui vai ser o centro da nossa atenção a partir de agora. Por que Deus, sendo um Deus amoroso e misericordioso, Ele nos permite passar por situações dolorosas? Porque, às vezes, Deus é o próprio agente dessas situações tão amargas em nossa vida. E nós, sem termos um discernimento, nós começamos a colocar a culpa no diabo. Por que Deus, sendo tão bom, adia a realização dos nossos sonhos mais acalentados? Ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Disso você pode ter certeza, queridos. Porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Mas então, por que Ele adia a realização dos nossos sonhos? Por quê? Talvez esse seja o grande dilema da sua alma, que é ver os seus sonhos sendo arrastados na correnteza do tempo. Queridos, como Ana, você tem projetos claros, você tem sonhos legítimos,
mas eles não se concretizam. Por quê? Olha aqui. Eu sei que você luta, mas não vê os seus desejos cumpridos. Agora, a palavra de Deus, ela diz que a esperança que se adia, que se demora, que procrastina, faz o coração ficar doente. Adoece o coração. Essa verdade nós podemos ler lá em Provérbios, capítulo 13, o verso 12, que diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Olha, diz, que uma pessoa, ela pode viver 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. Precisamos da esperança. Alguns pesquisadores da Universidade de Cornell, lá nos Estados Unidos, eles estudaram 25 mil prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. E sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Eles concluíram que uma pessoa, ela pode aguentar quase tudo se ela tiver esperança. Esperança. Agora, você que me ouve nesta manhã, você tem esperança? Talvez a tua esperança possa ser a sua esperança, que talvez não é aquela esperança que Pedro fala em 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Essa viva esperança, ela nos aponta para uma pessoa. Porque se é viva esperança, eu e você, nós nascemos neste mundo espiritualmente mortos em delitos e pecados. Mas essa viva esperança, ela está falando aqui de uma pessoa, fala de Cristo. Lembra lá em Colossenses 1, versículo, se eu não me engano, deve ser o versículo 27. Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia. É Colossenses 1, versículo 27, exatamente. 1, 27, que diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Então, nós temos uma esperança que não morre. É uma esperança viva. Agora, tem muitas pessoas neste mundo que têm esperança. Mas se não tem a vida de Cristo, a esperança dessas pessoas, elas vão morrer na sepultura. Por isso que a esperança é a última que morre. Agora, eu gosto muito daquela expressão, quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 15, verso 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O Deus da esperança, olha que coisa linda, meus queridos, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Essa palavra aqui, todo gozo, é de toda alegria e paz, mas é no vosso crer, para que eu e você sejamos ricos de esperança, mas no poder do Espírito Santo. Então, nós temos uma esperança rica, uma esperança que não se acaba na sepultura. É uma esperança gloriosa, é uma esperança maravilhosa, é uma esperança rica, queridos. Por isso que a esperança que se adia, ela faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Ana, ela ficou amargurada de espírito, mas foi na fonte certa. Ela buscou o Senhor. Ela buscou o Senhor. Talvez você esteja cansado de esperar. Assim como Ana, você já está entrando num processo de depressão. Talvez você não consegue mais comer. Talvez você
não faz outra coisa a não ser somente chorar. Não consegue trazer no rosto a beleza de um sorriso, pois o seu semblante já descaiu. E a situação troveja aos seus ouvidos uma mensagem: não existe jeito, não há saída, não há solução à vista. Mas o apóstolo Paulo diz para mim e para você, em Romanos capítulo 12, verso 12, que diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Perseverantes. Estou lembrando aqui do George Miller. Foi um homem que o Senhor o abençoou de uma forma tão rica, tão tremenda. George Miller, ele sustentava 3 orfanatos. E cada orfanato possuía 200 crianças, que era sustentada somente pelas provisões do Deus de toda graça. Chegou um momento em que George Miller, ele chegava todos os dias em um dos seus orfanatos, aquelas crianças, ele fazia as orações com aquelas crianças, louvava ao Pai, e George Miller nunca pediu dinheiro para ninguém, nem mesmo para a sua igreja, na qual ele era pastor. Ele sempre dependia do Senhor. Ele sempre orava ao Pai: Pai, amanhã eu tenho que pagar as funcionárias do orfanato, eu não tenho dinheiro. Mas Deus abria as portas e providenciava o dinheiro para George Miller pagar as funcionárias. Mas teve um dia que uma das diretoras de um dos orfanatos ligou para George Miller, dizendo: George Miller, hoje nós não temos leite e nem pão. Aí George Miller chegou 6 horas da manhã naquele orfanato que não tinha nem leite nem pão. Interessante que naquele dia as crianças se levantaram às 6h30 como de costume, escovaram os dentes e todas foram se achegando para aquela grande mesa ali. Eram 4 mesas de 50 crianças, 200 crianças. O Senhor nunca as abandonou, nunca deixou faltar pão nem leite para aquelas crianças. Mas aí George Miller pediu para que as crianças sentassem, porque ele iria dar graças a Deus. Interessante que aquela diretora e as funcionárias falou: agora o senhor George Miller enlouqueceu de vez. As crianças sentaram, baixaram a cabeça, ele lia um texto da palavra de Deus, que Deus iria suprir todas as necessidades, e Deus, ele é fiel na sua palavra quando nós cremos na sua palavra. E George Miller agradeceu ao Pai por aquela manhã, por aquela noite, pela vida daquelas crianças, pelo sustento que Deus tinha dado a eles até aquele dia, embora naquele dia não tivesse nenhum sustento. A palavra fala: em tudo dai graças, e George Miller começou a agradecer ao Senhor. Quando ele terminou de orar, o telefone daquele orfanato tocou. E a diretora foi atender. Era a padaria que tinha ligado para aquele orfanato, dizendo o seguinte: olha, é do orfanato? Sim, senhor, é do orfanato. Olha, os nossos clientes, eles são muito exigentes. Os nossos pães ficaram um pouco escuros, a casca. Vocês não querem aí aproveitar este pão para alimentar as crianças? A diretora: nós queremos. Aí chegaram naquele orfanato 14 sacos de pães, quentinhos, bons. De repente, bateu-se na porta. Era um homem, entregador de leite, com uma caminhonete, dizendo o seguinte: olha, a minha caminhonete parou, quebrou aqui, a um quarteirão para baixo aqui do orfanato, e eu já liguei para o meu patrão, e ele disse que não tem como levar esse leite até um determinado local, e ele me autorizou a entregar para vocês aqui. Vocês não querem usar esse leite, porque se ele não for fervido, ele vai azedar. E trouxeram 4 galões de leite grande, e aquelas crianças tiveram o seu pão, tiveram o seu leite. Deus é um Deus fiel quando nós cremos na sua palavra. Agora, nós temos que buscar a Ele, meus queridos. Não é buscar as coisas dEle. Ele tem nos suprido as nossas necessidades, todas elas. A palavra fala lá em Filipenses 4,19, que Deus em Cristo há de suprir cada uma de vossas necessidades. Cada uma
de vossas necessidades. Eu sei que você tem muitas necessidades, eu também tenho, mas Deus em Cristo, Ele disse que iria suprir cada uma delas. Queridos, nós temos que ter um coração agradecido. Regozijai-vos na esperança, se alegre, porque nós temos uma esperança. A despeito das dificuldades e dos problemas, nós temos as promessas do Pai em sua palavra. Estão todas ali relatadas. Muitos eu sei que não desfrutam dessas promessas, porque eles não leem a Bíblia. Eles têm seus olhos fechados. Eles só escutam o que os homens estão dizendo para eles. Por isso que eles estão presos na religião. Estão presos a doutrinas, a regras, a faz isso, a faz aquilo. Meus queridos, que tristeza isso. George Miller, ele disse que em 1000 aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do cristão, mas 999 e mais uma. As mil aflições em nossas vidas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, o segredo da nossa vitória: regozijar na esperança. Alegrai-vos sempre no Senhor. Este aqui é o segredo da nossa vitória, regozijar. Agora, aquele que não tem esperança, ele vai ter nos seus lábios murmuração, reclamação, enjoamento, implicância. Olha, queridos, aqui nesse texto de 1 Samuel, a história de Ana. Parece que nada está acontecendo, mas com Deus no controle, alguma coisa está acontecendo e alguma coisa vai acontecer. A nossa vida ela não está solta ao léu, ela não é sem rumo. Nós não somos guiados por um destino cego, meus irmãos. Não somos jogados de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A nossa vida, se você creu que você morreu e ressuscitou com Cristo, a minha e a sua vida está nas mãos do Rei do Universo, do Senhor Jesus. Ele é todo poderoso, Ele é bom e fiel em todas as suas obras. E Ele trabalha de tal forma em nossas vidas que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Inclusive essas as adversidades, os problemas, as intempéries. E o nosso Pai, Ele sabe o que faz com a sua e a minha vida. Por quê? Porque Ele está no comando, Ele está no leme. Queridos, não tenha medo da tempestade. Por quê? Porque Ele está no controle da sua história. Por isso, não se desespere. Ele pode o impossível. Não desista de seus sonhos, meus queridos. E Ele tem sobejas razões para adiar a realização dos meus e também dos seus sonhos. Mas agora a questão é: por que Deus ele adia a realização dos nossos sonhos? E para que compreendemos que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus? Então, por que muitas vezes Deus ele adia a concretização dos nossos sonhos? É para que eu e você possamos compreender que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Você tem que compreender isso. É exatamente isso que Ele quer nos mostrar nesta manhã tão gloriosa. Nesta manhã que talvez para você era uma manhã escura, mas hoje, a partir de hoje, vai se tornar uma manhã radiante, uma manhã de novas perspectivas. Lembra do Salmo 73, versículo 26? A Bíblia diz assim: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, há um Deus que é a minha fortaleza e a minha herança para sempre. Na expressão de Provérbios capítulo 18, versículo 10, torre forte é o nome do Senhor, e para ela o justo corre e ali ele é acolhido. Queridos, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, Eucana é melhor que 10 filhos.
Agora, o que é melhor do que 10? O que é melhor do que 10? Lembra lá em 1 Samuel? Eucana, queridos, a gente tem que entender a palavra de Deus, queridos. Nós temos que focar naquilo que a Bíblia diz para mim e para você. Eucana, ela chorava, ficava amargurada porque ela não tinha filhos. Mas foi o Senhor que permitiu que ela não tivesse filhos, para que ela olhasse para Eucana e visse que Eucana, para ela, era melhor do que 10 filhos. 1 Samuel 1, versículo 10, a Bíblia diz assim, aliás, 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Queridos, e nós, o que é melhor? As bênçãos de Deus ou Deus das bênçãos? Para a minha vida ou para a sua vida? O que é melhor de 10? Olha, queridos, Eucana é melhor. Deus é melhor. O nosso Pai é melhor. Eu não quero as coisas dele. Eu quero ele porque ele é melhor. Ah, meus irmãos, que o Espírito Santo possa abrir o nosso coração para nós vermos essas realidades tão profundas da palavra de Deus. Amados, os problemas, eles nos aproximam de Deus, nunca nos afastam de Deus. Olha, então eu louvo a Deus pelos problemas, pelas dificuldades, pelas tribulações que Ele tem colocado em minha vida, porque essas dificuldades, esses problemas me aproximam do meu Pai. Porque é no vale que nós olhamos com mais intensidade para as alturas. É na crise que nós recorremos com mais pressa a Deus. Porque quando os nossos sonhos não se realizam, nós temos necessidade de buscar a Deus. É nessas horas que aprendemos a profunda lição que Deus, Ele adia os nossos sonhos para que o coloquemos em primeiro lugar em nossa vida. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. E você tem que entender isso. A intimidade de Deus é a maior necessidade da minha e também da sua vida. Por quê? Porque estar com Deus é a maior prioridade da nossa agenda. Pois todo aquele que morreu e ressuscitou com Cristo desejará ardentemente desfrutar da sua doce comunhão, pois esta é a principal necessidade do regenerado. Veja só, em 1 João, capítulo 1 João, capítulo 1, verso 3. A Bíblia diz assim, preste atenção nessa leitura. 1 João 1, verso 3. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Qual é a sua comunhão? Você tem tido comunhão com este Deus maravilhoso? Olha, amados, se não vivermos em Cristo, estamos mortos para Deus. Pode ter certeza disso. Agora, se você é um fracasso em sua vida de comunhão com Deus, você é um impostor em todas as outras coisas. Você tem tido comunhão com Deus? O que é comunhão com Deus? É compartilhar com Ele, é querer conhecê-lo. Tem muitas pessoas que fazem pedidos a Deus e pensam que estão orando. Olha, eles oram assim, chega diante de Deus e fala: Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abra as portas para um trabalho para mim. Senhor, arruma um marido para mim. Arruma uma esposa para mim. Senhor, me abençoe. Eu quero ser uma pessoa rica. Queridos, isso aqui é fazer de Deus um Deus utilitário. Um Deus Papai Noel. Agora, aqueles verdadeiros adoradores, eles chegam diante do Pai. Não que esses pedidos, eles precisam ser feitos. Eu não estou dizendo que não é para fazer. Mas quando termina aqueles pedidos, é hora de você começar a orar. É hora de você começar a entrar numa intimidade com o Pai. Dizer para Ele que você o ama, que você precisa dEle. Dizer para Ele se revelar a você. Dizer a Ele que abra o seu entendimento espiritual para que você o compreenda, o entenda, conheça a sua palavra. Isto é uma oração, queridos. Porque, amados, os problemas, eles não vêm para nos afastar de Deus, mas vêm para nos levar
a presença divina. E eles não são permitidos ou mandados por Deus para nos destruir, mas para gerar em nós dependência dele mesmo. O nosso Pai, ele adia a realização dos nossos sonhos para nos manter perto dele e também para nos ensinar que tudo sem ele é nada. Não aprendemos as maiores lições da vida em dias de festa, mas sempre nós vamos aprender as maiores lições da vida é na escola do sofrimento. É no vale que aprendemos as mais profundas lições da vida. É quando os nossos recursos se esgotam que conhecemos a providência do Jeová Jiré. É quando temos consciência de que o homem é homem e que sabemos que Deus é Deus. É quando somos fracos que somos fortes. Sonhos não realizados, desejos não satisfeitos, via de regra, nos leva à presença de Deus. Ou então, a pessoa cai no mundo das drogas e no mundo do álcool, da prostituição e por aí vai. Por isso que eu tenho dito aqui, o sofrimento não é um bem em si mesmo, mas Deus trabalha em nossa vida de tal forma que o sofrimento ele se transforma em bem para mim e para você. O sofrimento não é um fim em si mesmo, queridos, entendemos isso. O sofrimento é pedagógico, ele tem um propósito positivo. Por quê? Porque as tribulações, elas produzem paciência. E a paciência deságua numa profunda experiência com Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ler aqui um texto que se encontra em Romanos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 3. Romanos 5, verso 3, a palavra de Deus diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha que texto lindo, queridos. Romanos 5, de 3 a 5. Ora, aqui fala que é para nós nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir paciência. Tem muita gente que às vezes é nervosa e nervoso, pede para Deus paciência. Então Deus atende a esta oração mandando tribulação. E a pessoa acha que Deus não ouviu. Querido, se você pede para Deus paciência, Deus ele vai lhe mandar tribulação. Porque segundo a palavra de Deus, a tribulação é que vai produzir paciência em sua vida. Se você não quer tribulação, não pede para Deus paciência. E ele lhe ouviu. Você fala, ai, Deus esqueceu de mim e está piorando as coisas. Claro, é para que você fique paciente. E o que vai gerar a paciência em nós é a tribulação. E a tribulação, ela vai produzir uma coisa chamada paciência. E a paciência vai gerar em você a experiência. E a experiência vai trazer a você a esperança. E a esperança ela não traz confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está ou foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso que eu falo que as tribulações, elas geralmente vêm a cavalo, mas ela vai embora a pé. Agora, quando a tribulação cresce, é aí que o nosso caráter aparece. Que tipo de caráter você é? Você é um nervoso? Tem um caráter nervoso? Então a tribulação vai mostrar aquilo que você realmente é por essência. Olha, nós estamos vivendo a cultura da centralidade do homem, em torno do qual aí tudo gira em torno do seu umbigo. Até a religião cristã, queridos, nesses dias, ela está sendo seduzida por este antropocentrismo. Essa palavra aqui, antropocentrismo, é o homem no centro. É o antropocentrismo idolátrico. Ou seja, os homens são amantes de si mesmos. E essa visão humanista, ela diz que Deus está a serviço do homem. Proclama que a vontade do homem deve ser sempre satisfeita. Queridos, a Bíblia nunca diz isso.
que tem que ser satisfeito é a vontade de Deus. Agora, essa teologia que estão pregando por aí, ensina que não é a vontade de Deus que deve ser feita na terra, mas a vontade do homem que deve ser feita no céu. É por isso que muitas pessoas se apresentam diante de Deus fazendo orações que o colocam o Deus contra a parede. Olha, eu decreto, eu determino, eu ordeno, eu proíbo, eu rejeito, eu não aceito. Olha, essa visão, ela é falsa. Não é o homem quem está no centro, é Deus quem está assentado no trono. Somente Ele é soberano e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele não aceita ser pressionado. Deus, Ele não tolera imposições. Olha, a única coisa que nos cabe é nos lançar humildemente aos pés do Senhor, sabendo que quando os nossos sonhos são adiados, é porque Deus quer nos ensinar a lição de que Ele é melhor do que as suas bênçãos. A nossa maior necessidade, você que me ouve nesta manhã, eu posso dizer com toda a convicção do meu coração, que a sua maior necessidade não é de coisas, é de Deus. É de Deus. Deixa eu ler para vocês aqui no Salmos 63, versículo 1. Salmo 63, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Olha que texto lindo, queridos. Davi, ele escreveu este salmo depois de uma perseguição, que ele saiu lá de Jerusalém, porque seu filho queria matá-lo, Absalão. Ele saiu de lá e depois veio lá um sujeito amaldiçoando Davi, jogando terra nele. Depois o dia inteiro, ele chegou, sentou, depois daquela viagem cansativa, ele escreveu assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Queridos, que coisa mais linda. Mas tem gente que só fala em Deus quando se despede dos outros, né? Vai com Deus. Ou então, quando grita com alguém no campo de futebol, né? Vai, vai, ai meu Deus do céu. Não é assim? Não, queridos. Davi fala: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco, Senhor, ansiosamente, e a minha alma te deseja. A minha alma tem sede de Ti, não das Tuas coisas. Eu não quero as Tuas coisas, Senhor, eu quero a Ti mesmo. Por isso que a minha alma, ela tem sede de Ti, e meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Ah, meus irmãos, enquanto nós não tivermos a visão do Senhor, enquanto nós não entendermos que aquele sacrifício naquela cruz foi para erradicalizar totalmente, completamente o nosso pecado, que a obra da cruz, ela nos traz Cristo para dentro de nós. Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a verdade da palavra de Deus, que se você crer, irá transformar totalmente a sua vida e você nunca mais será o mesmo. Creia na palavra de Deus, creia nessa verdade que você foi crucificado com Cristo, que você morreu, que você ressuscitou com Cristo, que Cristo é a sua vida, meus queridos. Olha, vocês se lembram que quando lá Samuel nasceu, Ana ouviu como milagre de Deus. Ela sabia que a sua gravidez não havia sido normal. Samuel era fruto de uma intervenção sobrenatural e extraordinária de Deus em sua vida. E Ana, ela sabia que Samuel era fruto da resposta às suas orações. Lembra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27? 1 Samuel, capítulo 1, verso 27, está escrito: a
palavra de Ana aqui dizendo: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Aleluia! Por este menino, ou seja, por Samuel. Ela era uma mulher estéril. Deus havia cerrado a sua madre, porque Deus tinha um propósito na vida de Ana, para que Ana percebesse que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Queridos, aí depois a palavra fala que Ana teve mais 5 filhos. Mais 5 filhos. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Samuel capítulo 2. Vamos ler aqui os versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim, presta atenção. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltava para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Este primeiro filho pela qual ela pediu, ela o consagrou ao Senhor. Ele foi sacerdote do Deus Altíssimo. Mas depois Deus concedeu àquela que era estéril mais 5 filhos. Que coisa linda, amados. Mas Ele quer que nós, de fato, tenhamos em nossa mente que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. E quando nós devolvemos ao Senhor, Ele dá em dobro. Aqui foi mais. Ele deu em triplo. Deu mais filhos para Ana. É um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele não faz outra coisa a não ser nos abençoar. Hoje as nossas orações, elas são muito rápidas. Ana orou, mas demoradamente. Ela orou, mas ficou tempo diante do Senhor. Vamos ler aqui no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ela passou tempo, demorou-se ali na presença do Pai. Queridos ouvintes, nós precisamos ter claro em nossa mente que tanto o ordinário quanto o extraordinário são bênçãos procedentes do Senhor. O simples fato de estarmos vivos é um milagre de Deus. O alimento que temos hoje sobre a mesa é um prodígio da providência divina. E geralmente as pessoas só enxergam como milagre de Deus os fatos sobrenaturais, mas não vê como ação maravilhosa do Senhor o fato de sermos protegidos diariamente dos aleivosos perigos das doenças contagiosas, dos vírus e bactérias que nos cercam. Às vezes, só interpretamos como milagre o fato de uma pessoa sofrer um acidente grave e sair ilesa, mas não paramos para agradecer a Deus o fato de sairmos de casa todos os dias e voltarmos em segurança. Por quê? Porque a palavra fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Presta atenção aqui, amados, que somos guardados pelo poder de Deus. Eu e você somos guardados. A palavra fala que sois guardados pelo poder de Deus. Queridos irmãos, o poder de Deus, ele é um poder sobrenatural e capaz de coisas tremendamente absurdas. Exemplo disso foi a ressurreição de Lázaro. Ele estava morto e Jesus o ressuscitou, mandando sair para fora. Lembram lá do texto? E aí? Quem quase morre são os outros. Houve até quem dissesse: já cheira mal, Senhor. Mas Deus em Cristo ressuscitou a Lázaro. Olha, o nosso Deus, Ele age não dentro do nosso tempo, mas dentro do tempo dele. Ele não se deixa pressionar. Ele é livre e soberano. Muitas pessoas querem aí determinar o que Deus deve fazer, como deve fazer, até mesmo quando deve fazer. Agora, a resposta de Deus não vem segundo o nosso tempo, pela pressão da nossa agenda. Deus tem o seu tempo certo de agir. Ele muitas vezes protela os nossos sonhos para realizar coisas maiores em nosso favor. Por quê?
Porque no auge de sua crise, Ana, ela teve uma profunda experiência com Deus. Mas depois de vislumbrar ali a majestade de Deus e receber dele um grande milagre, prorrompeu num cântico de exaltação ao Senhor e ela fez uma afirmação extraordinária. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 6 a 8, veja o que Ana disse. Ana disse assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Que Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade ao seu coração. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos deu para nós nesta manhã. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que nos ouviram nesta manhã. Abra o entendimento deles, para que eles creiam nessa verdade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e glorioso Salvador. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os dias e os horários das reuniões, todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Igreja Batista Palavra da Cruz, Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia a todos, graça e paz. Só teus olhos me veem.